Um pai solteiro luta para equilibrar a criação de sua filha e um emprego desvalorizado em um restaurante. Sua vida vira de cabeça para baixo quando ele ajuda uma mulher misteriosa, sem saber que ela é uma empresária milionária disfarçada. A partir daí, uma série de eventos transformadores desafiará sua moral e sua determinação. Antes de ouvir esse relato incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. O despertador tocou às 5:30 da manhã, como sempre. Marco esfregou os olhos cansados e se levantou devagar, tentando não fazer barulho para não acordar Ana. A menina de 6 anos dormia tranquilamente no pequeno quarto que dividiam, abraçada ao urso de pelúcia que havia sido presente da mãe anos atrás. No banheiro minúsculo do apartamento, Marco olhou para o próprio reflexo no espelho rachado. Aos 32 anos, ele parecia carregar o peso de uma década a mais. As olheiras profundas e os fios grisalhos que começavam a aparecer nas têmporas contavam a história de noites mal dormidas e preocupações constantes. Vestiu o uniforme do restaurante, uma camisa branca já desbotada de tantas lavagens e uma calça preta que começava a ficar larga demais. Nos últimos meses, Marco havia perdido peso sem querer. Entre trabalhar turnos duplos e às vezes pular refeições para que Ana pudesse comer melhor, seu corpo começava a mostrar os sinais do cansaço. Na cozinha, preparou um café fraco e olhou para a pilha de contas sobre a mesa. Aluguel atrasado, conta de luz com aviso de corte e a mensalidade da escola de Ana que vencera há uma semana. Suspirou fundo e guardou as contas na gaveta. Hoje era mais um dia, e ele encontraria uma forma de resolver tudo. Ana acordou pouco depois das 6 com os cabelos castanhos bagunçados e um sorriso que sempre conseguia iluminar o dia do pai. Era impressionante como aquela criança mantinha a alegria mesmo diante das dificuldades que enfrentavam. "Bom dia, papai", disse ela, correndo para abraçá-lo. "Bom dia, princesa. Dormiu bem? Sonhei com a mamãe de novo. Ela estava no nosso jardim secreto, sabe? Aquele lugar que ela sempre falava que visitaria comigo quando eu crescesse." Marco sentiu o coração apertar. Helena havia partido quando Ana era ainda muito pequena, vítima de uma doença que os médicos não conseguiram tratar a tempo. Desde então, ele criava a filha sozinho, carregando tanto o papel de pai quanto o de mãe. "Que bom, amor. Tenho certeza de que ela estava feliz de te ver." Preparou um café da manhã simples para Ana, pão com margarina e um copo de leite. Ela comeu alegremente enquanto contava sobre os desenhos que faria na escola naquele dia. "Vou desenhar nossa casa nova, papai. Aquela que você disse que teremos um dia." "Claro, princesa, e não se esqueça de desenhar o jardim também." Marco deixou Ana na escola antes de seguir para o Trabalante. O restaurante Bela Vista ficava no centro da capital, um estabelecimento de médio porte que atendia tanto executivos no almoço quanto famílias no jantar. Era um lugar bonito, com decoração aconchegante e comida de qualidade. Mas para quem trabalhava lá, a realidade era bem diferente. Ao entrar pela porta dos funcionários, Marco cumprimentou Luca, o cozinheiro que se tornara seu único amigo verdadeiro no restaurante. Luca era alguns anos mais novo, solteiro, e sonhava em abrir seu próprio negócio um dia. "E aí, Marco? Como está a Ana?" "Bem, graças a Deus. Cada dia mais esperta. E você? Parece que não está dormindo direito." "Você sabe como é. Muita coisa para resolver. Pouco. Tempo e menos dinheiro ainda." Luca assentiu compreensivo. Sabia das dificuldades do amigo e, sempre que podia, ajudava de alguma forma, seja dividindo a comida do almoço ou oferecendo carona quando o carro de Marco estava quebrado. "Atenção!" A voz alta e autoritária de Victor Salem ecoou pela cozinha. O gerente do restaurante era um homem na casa dos 40 anos, sempre impecavelmente vestido e com uma expressão que variava entre arrogante e desprezível. "Hoje temos uma reserva importante à noite. Quero tudo perfeito, Marco. Você vai ficar no salão atendendo as mesas principais." Marco assentiu, embora soubesse que isso significava trabalhar até mais tarde e pagar mais caro para alguém buscar Ana na escola. Victor sempre encontrava formas de complicar sua vida, desde que chegara ao restaurante 6 meses atrás. O dia transcorreu normalmente até o período da tarde.
Marco atendia às mesas com a eficiência que desenvolvera ao longo dos anos, sempre educado e prestativo com os clientes. Alguns fregueses antigos já o conheciam pelo nome e sempre pediam para serem atendidos por ele. Marco, Victor se aproximou durante o movimento da tarde. Preciso falar com você. Eles foram para o pequeno escritório nos fundos do restaurante. Victor se sentou atrás da mesa, assumindo uma posição de autoridade, enquanto Marco permaneceu de pé. Recebi algumas reclamações sobre seu atendimento, Victor disse, folheando alguns papéis. Clientes dizendo que você está distraído, lento. Marco franziu a testa. Sabia que isso não era verdade. Na verdade, era um dos funcionários mais elogiados pelos clientes. Não entendo, Sr. Victor. Não recebi nenhuma reclamação diretamente dos clientes. Na verdade, muitos elogiam o atendimento. Bem, as reclamações chegaram até mim, e como gerente preciso tomar algumas medidas. Victor se recostou na cadeira, claramente satisfeito com o desconforto que estava causando. Vou ter que descontar essas reclamações do seu salário deste mês. Mas, Sr. Victor, isso não é justo. Eu preciso desse dinheiro para... Para quê, Marco? Para sustentar sua filha. Bem, deveria pensar nisso antes de trabalhar mal. Marco cerrou os punhos, mas conseguiu se controlar. Sabia que Victor estava provocando, procurando uma razão para demiti-lo. Havia outros funcionários que passaram pela mesma situação desde que o novo gerente chegara. Está bem, Sr. Victor. Posso ver essas reclamações? Gostaria de saber o que posso melhorar. Victor sorriu de forma maliciosa. Não precisa ver. Apenas melhore. E outra coisa, a partir de hoje você vai trabalhar também aos domingos. Estamos precisando de mais gente no fim de semana. Marco sentiu o estômago afundar. Domingo era o único dia que passava integralmente com Ana. Era quando saíam para o parque, quando ela o ajudava a cozinhar, quando assistiam filmes juntos no sofá velho do apartamento. Sr. Victor, seria possível conversar sobre isso? Domingo é o único dia que tenho com minha filha. E ela é pequena. Precisa de... Marco. Victor se levantou, sinalizando que a conversa havia acabado. Ou você aceita as condições ou procura outro emprego. A escolha é sua. Marco saiu do escritório com o coração pesado. Sabia que não tinha escolha. Empregos eram escassos e, com Ana para sustentar, não podia se dar ao luxo de ficar desempregado. Voltou para o salão e continuou seu trabalho, mas por dentro sentia uma revolta crescente contra a injustiça da situação. No final do expediente, quando foi buscar Ana na casa da vizinha Chiara, que cuidava da menina após o horário da escola, ela correu para abraçá-lo como sempre. Papai, a tia Chiara me ensinou a fazer desenhos de borboletas. Que legal, amor, você pode me ensinar em casa? Claro, e papai, a professora disse que domingo tem uma apresentação na escola. Você vai poder ir? Marco sentiu o coração apertar. Como explicar para uma criança de 6 anos que ele teria que trabalhar no único dia que poderiam passar juntos? Vamos ver, princesa. Papai está tentando organizar o trabalho. No caminho para casa, Ana falava animadamente sobre o dia na escola, enquanto Marco pensava em como resolver a situação financeira que só piorava. As contas se acumulavam, o salário mal cobria o básico e agora teria ainda menos tempo com a filha. Em casa, enquanto Ana brincava na sala, Marco olhou novamente para as contas sobre a mesa. Entre os papéis encontrou uma foto antiga de Helena segurando Ana bebê. Sua esposa havia sido uma mulher forte, determinada, que sempre acreditava que as coisas dariam certo no final. Não desista, meu amor. Ele quase podia ouvir a voz dela dizendo: Ana precisa de você, e você é mais forte do que imagina. Marco guardou a foto no bolso da camisa. Não sabia como, mas encontraria uma forma de superar tudo aquilo. Por Ana, por Helena e por si mesmo. Tinha que acreditar que dias melhores viriam, mesmo quando tudo parecia impossível. A noite caiu sobre a capital, e Marco preparou um jantar simples para ele e a filha. Ana comeu brincando com os desenhos que fizera durante o dia, contando histórias sobre cada personagem que criava. Para ela, aquele apartamento pequeno era um castelo, e Marco era seu herói favorito. Se ao menos ela soubesse o quanto ele se sentia perdido naquele momento da vida.
Os dias seguintes se arrastaram de forma monótona para Marco. A nova rotina de trabalhar aos domingos havia começado, e ele sentia o peso dessa mudança tanto física quanto emocionalmente. Ana, por sua vez, tentava esconder a tristeza, mas Marco percebia nos olhinhos da filha a saudade dos momentos que costumavam passar juntos. Papai precisa trabalhar para comprar coisas bonitas para você, explicava ele, tentando justificar as ausências cada vez mais frequentes. Eu não preciso de coisas bonitas, papai. Eu só quero você, respondia Ana com uma sinceridade que partia o coração do pai. No restaurante, a situação com Victor continuava se deteriorando. O gerente parecia encontrar prazer especial em humilhar Marco na frente dos outros funcionários, criando situações constrangedoras e atribuindo a ele tarefas que não eram de sua responsabilidade. Marco! Victor gritou durante o rush do almoço de uma quarta-feira. A mesa 12 está reclamando que a comida está fria. Você não conferiu antes de servir? Marco sabia que havia verificado a temperatura da comida, como sempre fazia, mas diante dos olhares dos outros funcionários e clientes próximos, apenas acenou e disse que resolveria a situação. Desculpe o inconveniente, disse Marco para o casal da mesa 12, um homem de meia idade e uma mulher elegantemente vestida. Vou providenciar um prato novo imediatamente. Na verdade, disse a mulher olhando diretamente para Marco, a comida estava perfeitamente quente. Não fizemos nenhuma reclamação. O homem ao lado dela confirmou com um aceno. Marco sentiu uma mistura de alívio e raiva. Victor havia mentido, como sempre fazia, apenas para prejudicá-lo publicamente. Obrigado pela honestidade, Marco disse baixinho para o casal, que sorriu compreensivo. Luca havia testemunhado a cena da cozinha e se aproximou de Marco durante a pausa. Cara, isso não pode continuar assim. O Victor está fazendo de propósito para te humilhar. Eu sei, Luca, mas o que posso fazer? Preciso do emprego. Tem que ter alguma coisa que possamos fazer. Isso que ele está fazendo não é certo. Marco apreciava a solidariedade do amigo, mas se sentia impotente diante da situação. Victor tinha o poder e usava isso para tornar a vida de qualquer funcionário que não se submetesse completamente aos seus caprichos um verdadeiro inferno. À noite, quando chegou em casa, Marco encontrou Ana sentada à mesa da cozinha, desenhando concentradamente. A menina havia criado o hábito de desenhar histórias, pequenas narrativas visuais que contava para o pai antes de dormir. Olha, papai, ela mostrou o desenho com entusiasmo. É a história da princesa corajosa e do rei trabalhador. No desenho havia uma figura alta usando um uniforme que claramente representava Marco, ao lado de uma menina pequena com uma coroa na cabeça. Eles estavam de mãos dadas em frente a um castelo colorido. É muito bonito, Ana. E o que acontece nessa história? Bem, o rei trabalhador fica muito cansado porque trabalha para muitas pessoas más. Mas a princesa corajosa tem uma ideia mágica para ajudar o papai, quer dizer o rei. Marco sorriu impressionado com a perspicácia da filha. Mesmo tão pequena, Ana percebia que algo não estava bem na vida deles e, à sua maneira, tentava encontrar soluções. E qual é a ideia mágica da princesa? Ainda não sei, papai, mas tenho certeza de que ela vai pensar em alguma coisa. As princesas corajosas sempre conseguem ajudar quem amam. Naquela noite, depois que Ana dormiu, Marco ficou olhando pela janela da sala. A capital se estendia à sua frente, com suas luzes piscando como estrelas terrestres. Algum lugar ali fora havia pessoas vivendo vidas completamente diferentes da sua. Pessoas que não precisavam se preocupar com contas de luz ou trabalhar aos domingos para conseguir pagar o aluguel. Não era inveja que sentia, mas uma melancolia profunda. Às vezes se perguntava se Helena estaria orgulhosa da forma como ele estava criando Ana, ou se ela esperaria mais dele como homem e como pai. Na quinta-feira, algo diferente aconteceu no restaurante. Uma mulher chegou sozinha para almoçar, uma pessoa que Marco nunca havia visto antes. Ela era elegantemente vestida, mas havia algo em sua postura que sugeria que estava observando tudo ao redor com atenção especial. Mesa para uma pessoa? Marco perguntou educadamente.
Sim, por favor. Pode ser perto da janela? Enquanto a acompanhava até a mesa, Marco notou que ela observava discretamente o movimento dos funcionários, a dinâmica do restaurante, como se estivesse analisando alguma coisa. É a primeira vez que vem aqui? Perguntou Marco, enquanto entregava o cardápio. Sim, me recomendaram este lugar. Dizem que a comida é boa e o atendimento também. Espero que nossa reputação seja confirmada. Marco sorriu genuinamente. Durante o almoço, a mulher fez algumas perguntas sutis sobre o restaurante. Quanto tempo Marco trabalhava ali, se gostava do ambiente, como era a relação entre funcionários. As perguntas pareciam casual, como se fosse apenas uma cliente curiosa fazendo conversas. Trabalho aqui há quase 3 anos, Marco respondeu honestamente. É um bom lugar com comida de qualidade e clientes maravilhosos. Ele não mencionou os problemas com Victor. Não era apropriado falar mal do emprego para um cliente, independentemente das circunstâncias pessoais. No final do almoço, a mulher deixou uma gorjeta generosa e agradeceu pelo atendimento. Você tem jeito para isso, disse ela antes de sair. Se cuide. Marco ficou pensando naquele comentário pelo resto do dia. Havia algo na forma como ela havia dito aquelas palavras que sugeria mais do que um simples elogio ao atendimento. Na sexta-feira, Victor convocou Marco para mais uma conversa no escritório. Desta vez, havia outros papéis sobre a mesa e uma expressão ainda mais séria no rosto do gerente. Marco, tenho más notícias. O movimento do restaurante não tem sido satisfatório e vamos precisar fazer alguns cortes na equipe. Marco sentiu o estômago afundar. Sabia o que vinha a seguir. Você é um bom funcionário. Victor continuou com um tom falsamente compreensivo. Mas, infelizmente, com a situação atual vou ter que dispensá-lo. Senhor Victor, por favor, tenho uma filha pequena, contas para pagar. Posso trabalhar mais horas, aceitar qualquer função. A decisão já está tomada, Marco. Pode trabalhar até o final da semana para organizar suas coisas. Marco saiu do escritório atordoado. Como contaria para Ana? Como pagaria o aluguel? Como conseguiria outro emprego rapidamente? Luca percebeu o estado do amigo e se aproximou assim que pôde. O que aconteceu? Você está branco. Ele me demitiu, Luca. Disse que é por causa do movimento fraco do restaurante. Isso não faz sentido, Marco. O restaurante está sempre cheio. E, além disso, você é um dos melhores funcionários que temos aqui. Não importa o que faz sentido ou não. A decisão está tomada. Luca ficou pensativo por alguns segundos. Marco, tem algo estranho acontecendo aqui. Nos últimos meses, o Victor demitiu vários funcionários bons. E alguns fornecedores têm reclamado de mudanças nos pedidos, valores diferentes do que costumavam ser. O que você está querendo dizer? Não sei ao certo, mas algo não está certo nesta gestão. Talvez valha a pena investigar. Marco estava muito preocupado com seu futuro imediato para pensar em questões mais complexas sobre a gestão do restaurante. Mas guardou aquela informação na cabeça. Talvez Luca estivesse certo sobre algo não estar correto. No caminho para casa, Marco pensava em como contaria para Ana sobre a perda do emprego. Ela era inteligente demais para não perceber que algo grave havia acontecido, mas ao mesmo tempo era criança demais para entender completamente as implicações financeiras. Quando chegou ao apartamento, encontrou Ana brincando com alguns brinquedos no chão da sala. Ela correu para abraçá-lo como sempre, mas desta vez Marco a abraçou mais forte e por mais tempo. Papai, você está bem? Parece triste. Estou bem, princesa. Só um pouco cansado. Quer que eu faça um desenho para você ficar feliz? Claro, amor. Desenhos sempre me fazem ficar melhor. Enquanto Ana desenhava, Marco preparou um jantar simples e tentou organizar os pensamentos. Tinha economias suficientes para pagar as contas do próximo mês, mas depois disso, teria que encontrar uma solução rapidamente. Naquela noite, depois que Ana dormiu, Marco se sentou à mesa da cozinha e começou a fazer uma lista de lugares onde poderia procurar emprego. Não seria fácil, especialmente porque precisava de algo que lhe permitisse buscar Ana na escola e não trabalhar à noite. Do lado de fora, começou a chover.
Era uma chuva forte, o tipo que transformava as ruas da capital em pequenos rios e fazia as pessoas correrem para se abrigar. Marco ouviu o barulho das gotas batendo na janela e se lembrou de como Helena costumava dizer que a chuva era a forma que a natureza tinha de lavar o mundo para recomeçar. "Tomara que você esteja certa", murmurou ele olhando para a foto da esposa que mantinha sempre à vista na cozinha. "Porque eu realmente preciso de um recomeço." O sábado foi o último dia de Marco no restaurante Bela Vista. Ele trabalhou com a dedicação de sempre, tentando não demonstrar a amargura que sentia por dentro. Alguns clientes regulares perguntaram sobre sua saída, e ele explicava diplomaticamente que estava buscando novos desafios. Lucas se despediu do amigo com um abraço forte. "Não perde contato comigo, tá? E se descobrir alguma coisa sobre as irregularidades aqui, me avisa." "Claro, Luca. Obrigado por tudo." Victor nem se deu ao trabalho de se despedir. Apenas acenou da distância quando Marco pegou suas coisas pessoais do armário dos funcionários. A noite estava particularmente sombria quando Marco saiu do restaurante pela última vez. Nuvens pesadas cobriam o céu da capital e o ar estava carregado com a promessa de uma tempestade forte. Ele caminhou pelas ruas familiares, pensando em como seria diferente não fazer mais aquele trajeto diariamente. As primeiras gotas começaram a cair quando ele estava a meio caminho de casa. Em poucos minutos, a chuva se intensificou, transformando-se numa tempestade torrencial que empapava tudo e tornava a visibilidade quase nula. Marco correu procurando abrigo sob a marquise de uma loja fechada, mas a chuva era tão forte que respingava de todos os lados. Foi então que notou um carro parado no acostamento da rua principal, com as luzes de emergência piscando. Através da chuva, conseguiu ver uma figura dentro do veículo. Parecia ser uma mulher, e ela estava gesticulando com algo na mão, provavelmente tentando usar o telefone. O carro era de um modelo caro, completamente diferente dos veículos que normalmente circulavam por aquele bairro. A princípio, Marco hesitou. Não era seguro abordar estranhos na rua, especialmente à noite. Mas algo na postura da mulher sugeria desespero real, não perigo. E depois de tantos meses enfrentando dificuldades, ele sabia como era estar em uma situação complicada sem ter para onde recorrer. Cobrindo a cabeça com a jaqueta, Marco correu até o carro e bateu levemente na janela. A mulher olhou para ele com uma mistura de esperança e apreensão. "Está tudo bem? Precisa de ajuda?" Marco gritou por cima do barulho da chuva. A janela desceu alguns centímetros. "Meu carro quebrou", disse ela com uma voz que demonstrava alívio por ter alguém disposto a ajudar. "E meu telefone está sem sinal. Você saberia me dizer se tem algum lugar por aqui onde posso me abrigar até a chuva passar?" Marco olhou ao redor. Todas as lojas estavam fechadas e o bairro não tinha hotéis nem pensões. A mulher estava visivelmente nervosa, com roupas elegantes que contrastavam com a situação precária em que se encontrava. "Olha", Marco disse depois de um momento, "eu moro a poucas quadras daqui. Se quiser, pode vir comigo até passar a tempestade. Tenho uma filha pequena em casa, então é um ambiente seguro." A mulher hesitou por alguns segundos, analisando. O rosto sincero de Marco através da chuva. Havia algo naqueles olhos cansados que transmitia honestidade genuína. "Você tem certeza de que não seria um incômodo?" "Imagina, seria um prazer ajudar." Ela pegou uma bolsa pequena e saiu do carro, travando-o rapidamente. Juntos, correram pelas ruas encharcadas até chegarem ao prédio onde Marco morava. No elevador antigo e barulhento, eles finalmente puderam se ver direito. A mulher tinha por volta de 40 anos, cabelos escuros presos em um coque elegante, e usava roupas claramente caras, embora agora estivessem molhadas. Havia uma postura aristocrática em seus gestos, mas também uma vulnerabilidade, que Marco não esperava encontrar em alguém que parecia vir de uma classe social tão diferente da sua. "Eu sou Marco, a propósito", disse ele, estendendo a mão. "Olivia", ela respondeu, apertando a mão dele com firmeza. "Muito obrigada por isso. Sei que não é normal ajudar estranhos na rua." "Todos nós precisamos de ajuda às vezes", Marco respondeu simplesmente.
Quando chegaram ao apartamento, Marco pediu licença e foi rapidamente verificar se Ana estava bem. A menina dormia profundamente, abraçada ao seu urso de pelúcia, alheia à tempestade lá fora. Desculpe a simplicidade, Marco disse quando voltou à sala onde Olivia estava parada próxima à porta, ainda escorrendo água da chuva. Não é muito, mas é nosso lar. Olivia olhou ao redor com curiosidade. O apartamento era pequeno e modestamente mobiliado, mas havia algo especial naquele ambiente. Desenhos coloridos de criança estavam espalhados pela geladeira, livros infantis organizados numa pequena estante improvisada com tijolos e madeira, e fotos de uma mulher bonita sorrindo ao lado de Marco e de Ana bebê. Não precisa se desculpar, Olivia disse suavemente. Seu lar é acolhedor. Vejo muito amor aqui. Marco sentiu-se tocado pelo comentário. Ofereceu a ela uma toalha e algumas roupas secas, que haviam sido de Helena, guardadas cuidadosamente em uma gaveta. Se quiser trocar de roupa, o banheiro é ali. Vou preparar alguma coisa quente para bebermos. Enquanto Olivia se trocava, Marco preparou um café e aqueceu uma sopa que havia sobrado do jantar. Era pouco, mas era o que tinha para oferecer. Quando ela voltou à sala vestindo uma blusa simples e uma calça de Helena que ficava um pouco grande nela, Olivia parecia uma pessoa completamente diferente. Sem a maquiagem elaborada e as roupas sofisticadas, ela tinha um ar mais jovem e acessível. A roupa era da minha esposa. Marco explicou servindo o café. Ela não está mais conosco, mas tenho certeza de que ficaria feliz em saber que está ajudando alguém. Sinto muito, Olivia disse, percebendo a delicadeza do momento. Ela era a mãe da sua filha? Era. Ana tinha apenas 2 anos quando Helena partiu. Foi muito difícil no começo, mas a gente se adaptou. Eles conversaram baixo enquanto tomavam o café quente e comiam a sopa. Olivia fez perguntas sobre Ana, sobre o trabalho de Marco, e ele falou abertamente sobre os desafios de criar uma filha sozinho, sobre o restaurante, até mesmo sobre ter perdido o emprego naquele dia. Você parece ser um pai muito dedicado, Olivia observou. Ana tem sorte de ter alguém como você. Às vezes me pergunto se estou fazendo tudo certo. É difícil ser pai e mãe ao mesmo tempo, sabe? E financeiramente... Marco parou, percebendo que talvez estivesse compartilhando demais com uma estranha. Desculpe, não queria sobrecarregá-la com meus problemas. Não se desculpe. É refrescante encontrar alguém tão genuíno, Olivia disse. E havia algo em sua voz que sugeria que ela não estava acostumada com esse tipo de honestidade. Durante a noite, enquanto a chuva continuava forte lá fora, Ana acordou. Marco foi rapidamente ao quarto para consolá-la, mas a menina havia ouvido vozes na sala e estava curiosa. Papai, tem alguém em casa? Perguntou Ana, esfregando os olhinhos. Tem sim, princesa. Uma senhora que estava precisando de ajuda por causa da chuva. Quer conhecê-la? Ana assentiu animadamente. Marco a trouxe para a sala e Olivia ficou visivelmente emocionada ao ver a menina. Oi, Ana disse timidamente, mas com um sorriso doce. Eu sou Ana. Oi, Ana. Eu sou Olivia. Muito prazer em te conhecer. Você é amiga do papai? Olivia olhou para Marco antes de responder. Ainda estamos nos conhecendo, mas seu papai está sendo muito gentil comigo. Ana se aproximou de Olivia com a curiosidade natural das crianças. Você gosta de desenhar? Eu faço desenhos muito bonitos. Adoro desenhos. Você poderia me mostrar alguns? Ana correu para buscar seus desenhos mais recentes, e durante os próximos minutos, ela explicou cada obra para Olivia com o entusiasmo característico de uma criança artista. Marco observava a cena com um sorriso no rosto, tocado pela forma como Olivia prestava atenção genuína às histórias de Ana. Este aqui, Ana mostrou um desenho de uma família. É eu, o papai e a mamãe, no céu. Ela cuida da gente de lá de cima. Olivia sentiu um nó na garganta. É um desenho muito especial, Ana. E este é o castelo onde vamos morar quando o papai conseguir um trabalho novo. Ana continuou, mostrando outro desenho. Vai ter um jardim grande e um quarto só para os meus desenhos. Tenho certeza de que vocês vão conseguir esse castelo.
Olivia disse, olhando para Marco. Às vezes as coisas boas chegam quando a gente menos espera. Depois de meia hora conversando com Ana, Marco a levou de volta para a cama. A menina se despediu de Olivia com um abraço espontâneo, que surpreendeu e tocou profundamente a visitante. Foi um prazer conhecê-la, Ana, Olivia disse, retribuindo o abraço. Você vai voltar para brincar comigo? Ana perguntou com esperança. Quem sabe? Olivia respondeu, evitando prometer algo que talvez não pudesse cumprir. Durante o resto da noite, Marco ofereceu o sofá para Olivia dormir e se acomodou numa poltrona velha na sala. Olivia insistiu que ele dormisse na própria cama, mas ele foi irredutível na cortesia. Você é minha convidada, disse simplesmente. Olivia ficou acordada por muito tempo, observando aquele ambiente tão diferente de tudo que conhecia. Ouvia Marco se mexendo na poltrona, claramente desconfortável, mas persistindo em sua gentileza. Pela fresta da porta do quarto, via Ana dormindo tranquilamente, confiante na segurança que o pai lhe proporcionava. Havia algo profundamente tocante naquela família. A simplicidade genuína, o amor incondicional, a dignidade mantida apesar das dificuldades financeiras. Era um tipo de riqueza que Olivia conhecia de nome, mas nunca havia experimentado de verdade. Quando amanheceu, a chuva havia parado. Olivia se levantou cedo e silenciosamente, não querendo acordar Marco e Ana. Na mesa da cozinha, escreveu um bilhete em um papel que encontrou. Marco e Ana, obrigada por me receberem com tanto carinho. Vocês me mostraram que ainda existe bondade genuína no mundo, que a vida retribua toda a gentileza que vocês ofereceram a uma estranha numa noite de tempestade. Com carinho e gratidão, Olivia. Ela deixou o bilhete sobre a mesa, junto com as roupas emprestadas cuidadosamente dobradas, e saiu discretamente do apartamento. Quando Marco acordou uma hora depois, encontrou apenas o bilhete. Por alguns segundos, se perguntou se aquela noite havia sido real ou um sonho estranho. Mas as roupas de Helena estavam ali, secas e dobradas, e o aroma do perfume de Olivia ainda pairava, sutilmente no ar. Ana acordou perguntando pela tia Olivia, e Marco explicou que ela havia partido cedo. A menina ficou um pouco triste, mas logo se distraiu com a rotina matinal. Marco guardou o bilhete na gaveta ao lado das contas, sem imaginar que aquela noite de tempestade havia plantado uma semente que mudaria completamente o rumo de suas vidas. Os dias seguintes trouxeram uma rotina completamente diferente para Marco. Pela primeira vez em 3 anos, ele acordava sem ter um lugar específico para ir trabalhar. Era uma sensação estranha, mistura de liberdade e ansiedade, especialmente quando olhava para Ana, tomando café da manhã sem saber como pagaria a próxima ida ao supermercado. Papai, hoje você não vai trabalhar? Ana perguntou durante o café da manhã de segunda-feira. Hoje papai vai procurar um trabalho novo, princesa, um lugar ainda melhor que o anterior. Posso ir com você? Prometo que me comporto. Marco sorriu da ingenuidade da filha. Não pode ser, amor. Mas que tal se a tia Chiara cuidar de você e depois da escola nós saímos para tomar um sorvete? Mesmo sem dinheiro para sorvete? Ana perguntou com uma inocência que partiu o coração de Marco. Sempre tem dinheiro. Para sorvete com a princesa. Marco mentiu, sabendo que usaria as últimas moedas que tinha para proporcionar esse pequeno momento de felicidade para a filha. Depois de deixar Ana na escola, Marco começou sua jornada pelas ruas da capital em busca de emprego. Visitou restaurantes, lanchonetes, hotéis e até mesmo lojas que poderiam precisar de vendedores. A resposta era sempre a mesma. Vamos guardar seu currículo, ou não estamos contratando no momento. No terceiro restaurante que visitou, o gerente foi mais direto. Você tem experiência, isso é bom, mas preciso de alguém que possa trabalhar à noite e fins de semana. Você tem essa disponibilidade? Marco hesitou. Sabia que dizer não diminuía drasticamente suas chances de conseguir o emprego, mas também sabia que não podia deixar Ana sozinha durante esses horários. Eu preferiria horários comerciais, disse honestamente. Tenho uma filha pequena. Entendo, mas infelizmente não posso ajudá-lo.
Essa mesma cena se repetiu em vários lugares durante a semana. Marco começou a perceber que sua situação como pai solteiro, que deveria ser motivo de admiração, estava se tornando um obstáculo profissional. Enquanto isso, em outra parte da capital, Olivia estava numa reunião em seu escritório particular. Mas sua mente não estava focada nos números financeiros que seu assistente Aaron apresentava na tela. Ela pensava constantemente naquela noite na casa de Marco e Ana, na genuinidade daquelas pessoas, na simplicidade acolhedora daquele lar. Senhora Olivia, Aaron chamou sua atenção. A senhora gostaria que eu continue com a apresentação dos resultados trimestrais? Desculpe, Aaron. Continue, por favor. Mas alguns minutos depois, Olivia interrompeu novamente. Aaron, preciso que você me faça um favor pessoal, discretamente. Claro, senhora. O que precisa? Quero que investigue um restaurante chamado Bela Vista. Especificamente, quero informações sobre a gestão atual, os funcionários e se há algo irregular acontecendo lá. Aaron anotou as informações sem fazer perguntas. Estava acostumado com os pedidos inusitados da patroa, embora este parecesse particularmente específico. E Aaron, Olivia acrescentou, também quero informações sobre um funcionário chamado Marco, sem que ele saiba que está sendo investigado, obviamente. Entendido. Quanto tempo tenho para isso? 1 semana. E seja discreto. Enquanto Olivia organizava sua investigação pessoal, Marco continuava sua busca frustrante por emprego. Na quinta-feira, recebeu uma ligação inesperada de Luca. Marco, cara, você precisa saber de uma coisa. Aconteceram coisas estranhas aqui no restaurante depois que você saiu. O que você quer dizer? O Victor demitiu mais 2 pessoas esta semana, e hoje de manhã chegou um contador aqui querendo conferir uns números. Parecia que estava investigando alguma coisa. Marco franziu a testa. Que tipo de investigação? Não sei ao certo. Mas ele fez muitas perguntas sobre mudanças na gestão, sobre pedidos para fornecedores, esse tipo de coisa. E sabe o que é mais estranho? Quando o Victor viu o contador, ficou visivelmente nervoso. Interessante. Mas por que você está me contando isso? Porque acho que tem a ver com você de alguma forma. O contador perguntou especificamente sobre funcionários que foram demitidos recentemente. Mencionou seu nome. Marco ficou confuso. Meu nome? Mas eu não fiz nada de errado. Eu sei que você não fez, mas talvez alguém esteja investigando as demissões injustas que o Victor anda fazendo. Ou talvez esteja descobrindo as irregularidades que eu suspeitava. Depois da ligação, Marco ficou pensativo. Não entendia como seu nome poderia estar envolvido numa investigação sobre o restaurante, especialmente porque sempre havia sido um funcionário exemplar. Naquela tarde, quando foi buscar Ana na escola, a menina veio correndo ao seu encontro com uma expressão excitada. Papai, descobri uma coisa incrível em casa. O que foi, princesa? Quando estava arrumando meu quarto, encontrei uma caixa embaixo da sua cama. Tinha um livro da mamãe lá dentro. Marco sentiu o coração acelerar. Sabia exatamente de qual caixa Ana estava falando. Era onde guardava as coisas mais preciosas de Helena, incluindo um diário que ela escrevia ocasionalmente. Em casa, Ana mostrou o diário para o pai com a empolgação de quem descobriu um tesouro. Posso ler, papai? Quero saber as coisas que a mamãe escrevia. Marco hesitou. O diário continha pensamentos íntimos de Helena, incluindo suas preocupações sobre a doença e seus planos para o futuro de Ana. Mas também tinha reflexões bonitas sobre a família e sonhos que ela alimentava para todos eles. Podemos ler juntos, Marco decidiu. Algumas partes são muito pessoais, mas outras tenho certeza de que sua mãe gostaria que você conhecesse. Eles se sentaram no sofá, e Marco abriu o diário numa página que sabia ser adequada para uma criança. Helena havia escrito sobre um dia especial que passaram no parque quando Ana tinha 5 anos. Hoje levei Ana no parque novo perto de casa. Ela ficou encantada com os patos no lago pequeno e disse que quando crescer quer ter uma casa com um lago igual. Marco riu e disse que faríamos de tudo para realizar esse sonho dela. Às vezes me pergunto se conseguiremos dar a ela tudo que ela merece,
Mas quando vejo o amor que Marco tem por nossa menina, sei que, independentemente do dinheiro que tenhamos, Ana sempre será rica em amor. Ana ouviu atentamente enquanto Marco lia. A mamãe escrevia coisas muito bonitas, disse ela quando ele terminou. Ela escrevia assim: sua mãe era uma pessoa muito especial, Ana. Papai, você acha que ela sabia que ia precisar partir? Marco sentiu um nó na garganta. Acho que ela sabia que a vida é incerta, princesa. Por isso ela escrevia essas coisas, para que a gente pudesse lembrar dela sempre. Eles folhearam mais algumas páginas, encontrando planos que Helena tinha para a educação de Ana, lugares que sonhava visitar com a família, e até mesmo algumas receitas que queria ensinar para a filha quando ela ficasse mais velha. Olha, papai, Ana apontou para uma página. A mamãe escreveu sobre você aqui. Marco leu silenciosamente primeiro, para ter certeza de que era apropriado. Marco é o homem mais íntegro que conheço. Às vezes me preocupo porque ele é bom demais para este mundo, sempre ajudando os outros mesmo quando nós mesmos estamos passando dificuldades. Mas é exatamente isso que me faz amá-lo ainda mais. Quero que Ana cresça com esses valores, que aprenda que a verdadeira riqueza está em ter um coração generoso. Marco sentiu os olhos marejarem. Helena sempre conseguia ver o melhor nele, mesmo nos momentos mais difíceis. O que a mamãe escreveu? Ana perguntou curiosa. Ela escreveu que você é a menina mais esperta e corajosa do mundo e que tem muito orgulho de ser sua mãe. Ana sorriu satisfeita com a resposta. Não era exatamente o que Helena havia escrito, mas capturava o espírito do amor que ela sentia pela filha. Enquanto Marco e Ana descobriam os tesouros escondidos no diário de Helena, Olivia recebia o primeiro relatório de Aaron sobre suas investigações. As informações sobre o restaurante Bela Vista são interessantes, Aaron disse, entregando uma pasta a ela. Há indícios de irregularidades financeiras na gestão atual. Fornecedores relatam mudanças súbitas em pedidos, alguns funcionários antigos foram demitidos sem justificativas claras, e há discrepâncias entre o movimento do restaurante e os lucros reportados. E sobre Marco? Olivia perguntou, tentando manter um tom casual. Marco Allianz trabalhou no restaurante por quase 3 anos. Funcionário exemplar, segundo todos os clientes e colegas com quem conversei. Foi demitido na semana passada pelo gerente atual, um tal de Victor Salem, alegando baixo movimento do restaurante, o que não faz sentido considerando que o local está sempre movimentado. Olivia sentiu uma mistura de raiva e tristeza ao confirmar suas suspeitas. Marco havia sido vítima de uma injustiça e ela havia testemunhado em primeira mão o caráter íntegro daquele homem. Mais alguma coisa sobre Marco? Ela perguntou. Pai solteiro, cria uma filha de 6 anos sozinho desde que a esposa faleceu. Vizinhos e conhecidos só têm elogios a fazer sobre ele. Aparentemente está passando por dificuldades financeiras após perder o emprego, mas mantém a dignidade e continua cuidando da filha com muito carinho. Olivia fechou a pasta e ficou pensativa por alguns momentos. Aaron, quero que você agende uma visita minha ao restaurante Bela Vista. Disfarçada, obviamente. E também quero que investigue mais profundamente essas irregularidades financeiras. Se há algo errado acontecendo lá, preciso saber exatamente o que é. Sim, senhora. E o que mais posso fazer em relação a Marco? Olivia hesitou. Não podia simplesmente aparecer na vida dele oferecendo ajuda sem despertar suspeitas sobre suas verdadeiras intenções ou identidade. Por enquanto, apenas mantenha-me informada sobre a situação dele, discretamente. Naquela noite, enquanto Ana dormia abraçada ao diário da mãe, Marco ficou acordado planejando sua estratégia para a semana seguinte. Tinha economias para mais 2 semanas, no máximo. Depois disso, teria que tomar decisões difíceis sobre o apartamento, sobre a escola de Ana, sobre tudo o que haviam construído juntos. Mas, ao mesmo tempo, a leitura do diário de Helena havia renovado sua determinação. Ela acreditava nele, acreditava em sua integridade e em sua capacidade de superar as adversidades. Não podia desapontá-la, nem desapontar. Hannah Tima,
Vou encontrar uma solução, murmurou para si mesmo, olhando pela janela da sala. De alguma forma vou encontrar. Do outro lado da capital, Olivia também estava acordada, olhando pela janela de seu apartamento luxuoso. Mas seus pensamentos estavam completamente focados naquela família simples que havia tocado seu coração de uma forma que ela nunca experimentara antes. Pela primeira vez em muitos anos, Olivia sentia que havia encontrado algo mais valioso que dinheiro. Havia encontrado pessoas que a inspiravam a ser uma versão melhor de si mesma. A segunda semana de desemprego de Marco foi ainda mais difícil que a primeira. As poucas economias que tinha estavam se esgotando rapidamente e a pressão das contas em atraso começava a se tornar insuportável. Na segunda-feira, recebeu um aviso de despejo com prazo de 15 dias para regularizar o aluguel atrasado. Papai, por que você está olhando esses papéis com cara triste? Ana perguntou durante o café da manhã, notando a expressão preocupada do pai. São só uns assuntos de adulto, princesa. Nada demais. Posso ajudar? Eu sei ler algumas palavras difíceis agora. Marco sorriu apesar da angústia. Você me ajuda só de existir, Ana. Só de ser a menina maravilhosa que... Ana pulou no colo do pai e o abraçou forte. Eu te amo até o infinito, papai. E eu te amo até mais que o infinito, Marco respondeu, sentindo que precisava ser forte por ela, não importa o que acontecesse. Naquele mesmo dia, Olivia colocou em prática seu plano de visitar o restaurante Bela Vista. Vestiu roupas mais simples que o habitual, prendeu os cabelos de forma discreta e tirou a maior parte da maquiagem, criando uma aparência completamente diferente da empresária milionária que realmente era. Ao entrar no restaurante, Olivia foi recebida por uma hostess que a direcionou para uma mesa próxima à cozinha, exatamente onde ela queria estar para observar a dinâmica interna do estabelecimento. Victor apareceu pouco depois, circulando entre as mesas com um sorriso forçado que não chegava aos olhos. Olivia o observou atentamente, notando como ele tratava os funcionários com uma arrogância sutil, mas evidente para quem sabia o que procurar. «Luca!» Victor gritou para o cozinheiro. «A comida da mesa 12 demorou muito. Que explicação você tem para isso?» Olivia viu Luca se aproximar, claramente constrangido. «Senhor Victor, a comida saiu no tempo normal. Talvez tenha havido alguma confusão.» «Confusão é você não trabalhar direito. Da próxima vez vou descontar do seu salário.» A cena fez Olivia lembrar das histórias que Marco havia contado sobre as humilhações constantes. Ela pediu a refeição mais barata do cardápio e observou atentamente por 2 horas, notando um padrão perturbador no comportamento de Victor. Quando foi pagar a conta, Olivia aproveitou para puxar conversa com a hostess. «Trabalho aqui há muito tempo?» «Há uns 8 meses», a jovem respondeu, «desde que o gerente anterior foi embora.» «E como é trabalhar aqui?» A garota olhou ao redor com nervosismo antes de responder baixinho. «É complicado. O ambiente mudou. Muito nos últimos tempos.» Olivia saiu do restaurante com ainda mais certeza de que algo estava errado ali. Ligou imediatamente para Aaron. «Quero que acelere a investigação sobre o Victor Salem e também quero que verifique se houve mudanças na contabilidade do restaurante desde que ele assumiu a gerência.» «Já tenho algumas informações preliminares sobre isso», Aaron respondeu. «Posso passar no seu escritório ainda hoje?» «Perfeito. E Aaron, também quero que descubra quem é o verdadeiro dono do restaurante Bela Vista.» Enquanto isso, Marco estava em mais uma entrevista de emprego frustrante. O gerente de uma lanchonete no centro da cidade parecia interessado em contratá-lo, até descobrir que ele tinha uma filha pequena. «Olha, Marco, você tem boa experiência, mas preciso de alguém flexível. E pai solteiro geralmente tem muitas limitações de horário.» «Eu sou muito comprometido com o trabalho», Marco insistiu. «Nos 3 anos que trabalhei no restaurante anterior, nunca faltei por causa da minha filha.» «Mas se ela ficar doente, se a escola chamar, preciso de garantias.» Marco saiu da lanchonete se sentindo derrotado. Pela primeira vez desde que Helena havia partido, ele começou a se questionar se seria capaz de cuidar de Ana sozinho. Talvez ela ficasse melhor com parentes distantes que tinham mais estabilidade financeira.
Essa ideia o atormentou durante todo o caminho de volta para casa. Quando chegou ao apartamento, encontrou Ana sentada à mesa da cozinha, desenhando mais uma de suas histórias. Oi, papai, olha o que eu fiz. Ela mostrou-te um desenho de duas pessoas de mãos dadas, caminhando em direção a um arco-íris. Somos nós indo para a terra da felicidade. Marco sentiu os olhos marejarem. Como podia pensar em se separar daquela menina que o amava incondicionalmente? É lindo, Ana. Você é uma artista incrível. O senhor da escola disse que eu posso participar de um concurso de desenho. O prêmio é uma bolsa de estudos numa escola de arte. Que maravilha, princesa. Tenho certeza de que você vai ganhar. Ana abraçou o pai, e naquele momento, Marco renovou sua determinação. Não importava o que acontecesse, ele encontraria uma forma de manter sua família unida. No final da tarde, recebeu uma ligação inesperada de Luca. Marco, preciso te contar uma coisa importante. Consegui algumas informações sobre o Vitor que você vai querer saber. Estou ouvindo. Lembra daquele contador que apareceu aqui semana passada? Bem, conversei com ele discretamente. Ele disse que estava investigando denúncias de irregularidades financeiras no restaurante. Que tipo de irregularidades? Aparentemente, alguém fez uma denúncia anônima sobre desvios de dinheiro, manipulação de notas fiscais, fornecedores fantasmas. O Victor está sendo investigado oficialmente. Marco ficou surpreso. Mas quem faria uma denúncia dessas? Não sei, mas tem mais. O contador perguntou especificamente sobre você. Disse que seu nome apareceu várias vezes como referência de funcionário íntegro e que você poderia ter informações importantes. Eu? Mas eu não sei de nada específico. Marco, você trabalhava lá há 3 anos. Deve ter notado mudanças quando o Victor chegou. Diferenças nos pedidos, nos fornecedores, na forma como as coisas funcionavam. Marco pensou por alguns momentos. Na verdade, havia notado várias coisas estranhas, mas nunca havia conectado os pontos. Agora que você fala, sim, houve mudanças. Fornecedores diferentes, alguns pedidos que não faziam sentido, discrepâncias entre o movimento e a quantidade de produtos que chegava. Exatamente. O contador disse que precisa de testemunhas, pessoas que trabalharam no restaurante antes e depois do Victor assumir. E você acha que eu deveria falar com esse contador? Acho que você deveria considerar. Se o Victor está realmente fazendo coisas ilegais, talvez sua demissão tenha sido para te silenciar. Marco ficou pensativo. Nunca havia considerado essa possibilidade, mas fazia sentido. Victor sempre demonstrou hostilidade em relação a ele, mesmo antes de qualquer atrito pessoal. Me passa o contato desse contador, Luca. Vou pensar a respeito. Naquela mesma noite, enquanto Marco refletia sobre a possibilidade de testemunhar contra Victor, Olivia se reunia com Aaron em seu escritório para analisar os resultados da investigação. As descobertas são ainda piores do que imaginávamos, Aaron disse, espalhando documentos sobre a mesa. Victor Salem não apenas demitiu funcionários íntegros como Marco, mas também criou um esquema sofisticado de desvio de recursos. Explique melhor. Ele falsifica pedidos para fornecedores, criando empresas fantasmas que existem apenas no papel. O dinheiro que deveria pagar esses fornecedores inexistentes vai direto para contas pessoais dele. Além disso, ele manipula as vendas reportadas, declarando movimento menor do que realmente há para pagar menos impostos. Olivia sentiu uma raiva crescente. E quanto tempo isso está acontecendo? Cerca de 6 meses. Coincide exatamente com a chegada dele à gerência do restaurante. E Marco? Marco foi demitido porque conhecia muito bem o funcionamento anterior do restaurante. Ele poderia facilmente identificar as irregularidades se ficasse mais tempo observando as mudanças. Olivia cerrou os punhos. Marco havia perdido o emprego não por incompetência, mas por ser íntegro demais para ser mantido perto de um esquema criminoso. Quem é o verdadeiro proprietário do restaurante? Aaron hesitou por um momento. Essa informação foi mais difícil de conseguir, mas descobri que o proprietário atual é um empresário chamado Pietro Carmin. Ele comprou o restaurante há 8 meses,
mas aparentemente não acompanha de perto a operação diária. Pietro Carmin, esse nome me é familiar. Ele tem vários negócios na região, restaurantes, hotéis, algumas empresas de serviços, uma fortuna considerável, mas aparentemente não muito envolvido nas operações cotidianas de seus empreendimentos. Olivia fez algumas anotações. Aaron, preciso que você organize uma reunião comigo e Pietro Carmin, urgente. E também quero uma cópia completa de todas as evidências que conseguimos sobre o Victor. Para que finalidade? Vamos expor esse homem e corrigir a injustiça que foi feita com Marco e outros funcionários. E como pretende fazer isso sem revelar sua própria identidade na investigação? Olivia sorriu pela primeira vez desde o início daquela investigação. Deixe isso comigo, Aaron. Tenho um plano. No dia seguinte, Marco finalmente se decidiu e ligou para o contador que Luca havia mencionado. Marcaram um encontro para aquela tarde, e Marco se preparou mentalmente para relatar tudo o que havia observado durante seus 3 anos no restaurante Bela Vista. O que ele não sabia era que aquele contador havia sido contratado discretamente por Olivia, e que sua decisão de testemunhar estava prestes a colocá-lo no centro de uma operação muito maior para desmascarar Victor e restaurar a justiça no restaurante. Ana, enquanto isso, continuava desenhando suas histórias otimistas, criando um mundo colorido onde seu pai sempre encontrava soluções para todos os problemas. Se ela soubesse o quanto essas imagens davam força a Marco nos momentos mais difíceis, provavelmente desenharia ainda mais. A verdade estava prestes a vir à tona, mas ainda havia reviravoltas e surpresas que nenhum dos envolvidos conseguia prever. A manhã de sexta-feira começou de forma aparentemente normal no restaurante Bela Vista. Victor chegou pontualmente às 10 horas, cumprimentou alguns funcionários com seu sorriso falso habitual e se dirigiu ao escritório para revisar os números que havia manipulado na noite anterior. O que ele não sabia era que aquela seria a manhã mais marcante de sua carreira desonesta. Luca estava nervoso desde cedo. Sabia que Marco havia se encontrado com o contador na tarde anterior e que as coisas estavam prestes a mudar drasticamente no restaurante. Durante a reunião, Marco havia fornecido informações detalhadas sobre as mudanças que observara nos últimos meses, desde alterações inexplicáveis nos pedidos de fornecedores até discrepâncias nas vendas reportadas. Suas informações confirmam exatamente o que suspeitávamos, o contador havia dito a Marco. Com seu testemunho, temos evidências suficientes para agir. Por volta das 11 horas, um grupo aparentemente casual de pessoas começou a chegar ao restaurante. Pietro Carmin, o verdadeiro proprietário, acompanhado por 2 auditores. Alguns minutos depois, chegou uma mulher elegantemente vestida que pediu uma mesa próxima ao balcão central. Victor não reconheceu imediatamente a importância daquelas presenças. Estava ocupado demais, tentando explicar para um fornecedor genuíno por que o pagamento estava atrasado novamente. Boa tarde, disse Pietro Carmin ao se aproximar de Victor. Sou Pietro Carmin, proprietário deste estabelecimento. Gostaria de conversar com o senhor em particular. Victor sentiu um frio na espinha. Raramente tinha contato direto com Pietro, e a presença dele sem aviso prévio não era um bom sinal. Claro, Sr. Carmin, meu escritório está à disposição. Prefiro que nossa conversa seja aqui mesmo, na presença dos funcionários e clientes. Pietro disse com um tom que não admitia contestação. Afinal, o que tenho a dizer diz respeito ao futuro de todos. O movimento do restaurante diminuiu naturalmente quando as pessoas perceberam que algo importante estava acontecendo. Luca saiu discretamente da cozinha, pressenteando que o momento da verdade havia chegado. Victor Salem, Pietro continuou em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Há algumas semanas recebi denúncias graves sobre irregularidades na gestão deste restaurante. Contratei auditores independentes para investigar essas denúncias. Victor tentou manter a compostura, mas sua face estava visivelmente pálida. Senhor Pietro, não sei do que está falando. Sempre conduzi este restaurante com total transparência e... Silêncio, Pietro o interrompeu firmemente.
Os auditores encontraram evidências irrefutáveis de desvios de dinheiro, fornecedores fantasmas, manipulação de notas fiscais e demissões injustificadas de funcionários íntegros. Foi nesse momento que Olivia se levantou de sua mesa e caminhou em direção ao centro do restaurante. Sua postura havia mudado completamente. Não era mais a mulher vulnerável que Marco havia ajudado numa noite chuvosa, mas uma empresária confiante e determinada. "Pietro", ela disse, cumprimentando o proprietário como se fosse uma velha conhecida. "Obrigada por aceitar minha sugestão de realizar esta reunião pública." Victor olhou de Pietro para Olivia, confuso, sobre a conexão entre eles. "Desculpe, mas quem é a senhora?" Olivia sorriu, mas era um sorriso frio e determinado. "Meu nome é Olivia Muller e sou proprietária de 16 restaurantes nesta capital, além de outras empresas do setor alimentício." O queixo de Victor literalmente caiu. Olivia Muller era uma lenda no ramo de restaurantes da cidade, uma empresária milionária conhecida por sua ética rigorosa e por práticas comerciais impecáveis. "E eu", Olivia continuou, "fui quem fez a denúncia anônima sobre suas atividades criminosas neste estabelecimento." "Mas como a senhora soube?" "Como soube? Porque uma noite chuvosa, há algumas semanas, conheci um homem íntegro que havia acabado de ser demitido injustamente deste restaurante. Um homem chamado Marco Allians." Lucas sentiu o coração acelerar. De alguma forma, Marco estava conectado àquela empresária milionária, e ela estava ali para defender a honra do amigo. "Marco não sabia quem eu era naquela noite", Olivia explicou para todos os presentes. "Ele me ajudou porque é uma pessoa genuinamente boa, não porque esperava algo em troca, e quando soube que um homem com tamanha integridade havia sido demitido por você, decidi investigar pessoalmente." Victor tentou uma última cartada. "Isso é ridículo. Marco era um funcionário problemático, sempre questionava minhas decisões, não tinha comprometimento." "Mentira." Luca não conseguiu se conter e gritou da cozinha. "Marco era o melhor funcionário que este lugar já teve. Você o demitiu porque ele conhecia o restaurante bem demais e poderia descobrir seus esquemas." Outros funcionários começaram a murmurar, concordando com Luca. A verdade estava finalmente vindo à tona. Pietro se dirigiu a Victor com expressão severa. "Os auditores encontraram evidências de que você desviou mais de R$50 mil nos últimos 6 meses. Além disso, demitiu funcionários valiosos e criou um ambiente de trabalho tóxico." "Tenho aqui", um dos auditores disse, mostrando uma pasta cheia de documentos, "todas as evidências necessárias para um processo criminal. Notas fiscais falsas, transferências para contas pessoais, contratos com empresas inexistentes." Victor olhou ao redor desesperadamente, percebendo que não tinha como escapar da situação. Eu posso explicar tudo. Foi um mal-entendido, questões administrativas complexas." "A única coisa que você vai explicar é para as autoridades competentes", Pietro disse. "Está demitido imediatamente, e meus advogados entrarão com todas as ações cabíveis contra você." Foi nesse momento que a porta do restaurante se abriu e Marco entrou, levando Ana pela mão. Ele havia sido chamado pelo contador para estar presente durante a revelação, mas não esperava encontrar aquela cena. Ana imediatamente reconheceu Olivia e correu na direção dela. "Tia Olivia, que surpresa te ver aqui." Olivia se ajoelhou para ficar na altura da menina, e pela primeira vez desde que a reunião começou, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. "Oi, Ana. Que bom te ver novamente." Marco se aproximou cautelosamente, ainda processando a presença de Olivia naquele contexto. Ela estava claramente no controle da situação, e a forma como Pietro e os outros a tratavam sugeria que ela era uma pessoa muito importante. "Marco", Olivia disse, se levantando para cumprimentá-lo, "há algumas coisas que preciso te explicar." Antes que ela pudesse continuar, Ana puxou um papel dobrado da mochila escolar. "Tia Olivia, olha o desenho que eu fiz para você. É sobre aquela noite que você ficou na nossa casa." Ana desdobrou o papel, revelando um desenho colorido que mostrava 3 figuras. Um homem alto, uma mulher e uma menina pequena,
todos de mãos dadas sob um céu estrelado. Acima deles havia uma frase escrita com a caligrafia cuidadosa de uma criança de 6 anos. Meu papai sempre ajuda as pessoas, mesmo quando está triste. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Olivia pegou o desenho com mãos tremendo ligeiramente e sentiu os olhos se encheram de lágrimas. Ana, ela disse com a voz embargada, este é o desenho mais bonito que já recebi na minha vida. É verdade o que escrevi, Ana disse inocentemente. Papai sempre ajuda todo mundo. Até quando ele fica preocupado com as contas, ainda divide a comida dele comigo e com a tia Tiara quando ela esquece de comprar pão. Marco estava vermelho de constrangimento, mas também tocado pela sinceridade da filha. Olivia olhou para ele com uma expressão que misturava admiração, gratitude e algo mais profundo. Marco, ela disse solenemente, ainda segurando o desenho de Ana. Naquela noite de tempestade, você me mostrou um tipo de riqueza que eu não conhecia. Não sabia que ainda existiam pessoas como você neste mundo. Eu não entendo, Marco disse confuso. Quem é você exatamente? Eu sou alguém que passou a vida inteira acumulando dinheiro, mas nunca havia encontrado verdadeira humanidade até conhecer você e Ana. Olivia respondeu honestamente. E agora sou alguém que quer corrigir a injustiça que foi feita com você. Pietro se aproximou de Marco. Senhor Marco, gostaria de convidá-lo a voltar para este restaurante, não apenas como funcionário, mas como gerente geral, com um salário condizente com sua experiência e integridade. Marco ficou boquiaberto. Em questão de minutos, sua vida havia dado uma reviravolta completa. Além disso, Olivia acrescentou, gostaria de propor uma parceria. Tenho planos para expandir meus negócios na região e preciso de alguém em quem possa confiar completamente para gerenciar novos empreendimentos. Ana bateu palmas animadamente, não entendendo completamente o que estava acontecendo, mas percebendo que eram coisas boas para seu pai. Victor foi escoltado para fora do restaurante pelos seguranças que Pietro havia trazido, murmurando desculpas que ninguém quis ouvir. Os outros funcionários aplaudiram quando ele saiu, finalmente livres da tirania que haviam enfrentado nos últimos meses. Marco, Luca se aproximou do amigo com um sorriso enorme. Parece que sua princesa estava certa sobre a magia. As coisas boas realmente chegaram quando vocês menos esperavam. Marco olhou ao redor do restaurante, para Olivia segurando o desenho de Ana, para Pietro oferecendo-lhe oportunidades que ele nunca havia sonhado, para os colegas de trabalho comemorando o fim da gestão opressiva de Victor. Pela primeira vez em meses, ele sentiu que podia respirar completamente. Helena havia estado certa em seus escritos no diário. A integridade e a bondade realmente eram recompensadas, mesmo que às vezes demorassem para ser reconhecidas. Ana, Marco disse, pegando a filha no colo, parece que nosso castelo com jardim grande está mais próximo do que imaginávamos. Eu sabia, Ana respondeu alegremente. A mamãe sempre dizia que as coisas boas acontecem para pessoas boas. E você é a melhor pessoa do mundo inteiro, papai. Olivia observou a cena entre pai e filha com uma emoção que não conseguia mais conter. Naquele momento, ela soube que sua vida também havia mudado para sempre, não pelos negócios ou pelo dinheiro, mas pelo privilégio de ter encontrado uma família que a ensinara o verdadeiro significado de riqueza. 6 meses depois, o restaurante Bela Vista havia se transformado completamente. Sob a gestão de Marco, o ambiente de trabalho tornara-se acolhedor e respeitoso. Os funcionários trabalhavam motivados e a qualidade do atendimento havia alcançado um nível de excelência que atraía cada vez mais clientes. Marco chegava ao trabalho todas as manhãs com um sentimento de propósito que não experimentava há anos. Seu novo cargo como gerente geral não apenas lhe proporcionava a estabilidade financeira, mas também a satisfação de liderar uma equipe que o respeitava genuinamente. Bom dia, pessoal! Marco cumprimentava a equipe com o mesmo carinho que sempre havia caracterizado sua forma de se relacionar com as pessoas. Luca, agora promovido a chefe principal, sorriu enquanto preparava os ingredientes para o almoço. Marco,
Chegou uma encomenda especial para o almoço de hoje. Mesa para 20 pessoas. Aniversário de uma senhora de 80 anos. Perfeito. Vamos fazer algo especial para ela. Que tal aquela receita de sobremesa que você estava testando? A parceria que Olivia havia proposto se concretizara de forma mais natural do que Marco jamais imaginara. Ela o incluíra no desenvolvimento de 2 novos restaurantes na capital, respeitando sempre suas opiniões e valorizando sua experiência prática. Mais importante ainda, ela havia se tornado uma presença constante e carinhosa na vida dele e de Ana. Ana, por sua vez, estava florescendo em sua nova escola. Com a melhoria da situação financeira da família, Marco conseguira matriculá-la numa instituição que oferecia aulas de arte especializadas, alimentando o talento natural da menina para desenho e pintura. Papai! Ana chegou correndo ao restaurante depois da escola, como fazia todas as tardes. Adivinha só, ganhei o primeiro lugar no concurso de desenho da escola. Marco a pegou no colo radiante de orgulho. Claro que ganhou, você é a artista mais talentosa que conheço. E sabe qual foi o prêmio? Uma bolsa de estudos para o curso de arte aos sábados. Vou aprender a pintar como os artistas de verdade. Olivia apareceu na porta do restaurante nesse momento, sorrindo ao ver a cena entre pai e filha. Nos últimos meses, ela havia se tornado uma figura constante nas suas vidas, não como a empresária milionária que realmente era, mas como alguém que genuinamente se importava com seu bem-estar. Parabéns, Ana, Olivia disse, abraçando-a. Menina. Tenho certeza de que sua mãe ficaria muito orgulhosa. Ana sorriu daquele jeito especial que derretia o coração de qualquer um. Tia Olivia, você quer ver meu desenho premiado? É sobre nossa família especial. Ana mostrou o desenho. Marco, ela e Olivia estavam retratados como super-heróis, cada um com uma capa colorida, voando sobre uma cidade cheia de pessoas felizes. Na parte inferior, Ana havia escrito: Os heróis da bondade salvam o mundo com amor. Olivia sentiu o coração acelerar. Nos últimos meses havia experimentado algo que nunca pensara ser possível: a sensação de pertencer a uma família. Marco e Ana haviam preenchido um vazio em sua vida que ela nem sabia que existia. Ana, Marco disse suavemente, que tal mostrarmos para a tia Olivia o álbum de fotos da nossa nova vida? Eles se sentaram numa mesa do restaurante, já vazio após o movimento do almoço, e Ana abriu um álbum colorido que havia criado nos últimos meses. As primeiras páginas mostravam desenhos da época difícil, quando Marco estava desempregado. Gradualmente, os desenhos se tornavam mais coloridos e alegres, documentando visualmente a transformação que haviam vivido. Olha esta página, Ana disse animadamente. É do dia que o papai virou chefe do restaurante. E esta é de quando você nos levou naquele parque grande com os pedalinhos. E esta? Olivia perguntou, apontando para um desenho particularmente detalhado. Ah, esta é especial. É o dia que percebi que você gosta do papai e ele gosta de você. Mas vocês são muito tímidos para falar sobre isso. Marco e Olivia trocaram olhares constrangidos, mas sorridentes. A inocência de Ana havia captado algo que eles próprios estavam descobrindo gradualmente. Ana tem uma percepção muito apurada para uma menina de 6 anos, Marco disse rindo. 7, Ana corrigiu. Já fiz aniversário mês passado, lembra? E você, tia Olivia, me deu aquele conjunto de tintas maravilhoso. Como eu poderia esquecer? Foi uma das festas mais bonitas que já participei. De fato, o aniversário de Ana havia sido um marco especial. Pela primeira vez desde a partida de Helena, Marco havia organizado uma festa em casa, convidando os amigos da filha, vizinhos queridos como Chiara e colegas de trabalho como Luca. Olivia havia ajudado na organização e, mais importante, havia se integrado naturalmente ao grupo, como se sempre fizesse parte daquela vida simples e acolhedora. Papai, Ana disse de repente, lembra daquela noite de chuva, quando a tia Olivia apareceu na nossa vida? Como eu poderia esquecer? Eu sabia que ela era especial, por isso desenhei aquela tempestade trazendo estrelas. Marco e Olivia se entreolharam novamente.
A forma como Ana interpretava o mundo através de seus desenhos sempre o surpreendia. Naquela tarde, após fechar o restaurante, os três caminhavam juntos pelas ruas da capital, quando uma cena familiar chamou a atenção deles. Era uma noite com garoa leve, e um homem idoso estava parado no ponto de ônibus, molhando-se porque a cobertura estava quebrada. Suas roupas simples e sua postura sugeria alguém em dificuldades. Papai, Ana sussurrou, aquele senhor está igual você estava naquela noite chuvosa quando encontrou a tia Olívia. Marco olhou para Olívia, que sorriu compreensivamente. Eles se aproximaram do homem idoso. Boa noite, Marco disse gentilmente. O senhor está bem? Quer uma carona até algum lugar? O homem os olhou com surpresa e gratidão. Vocês fariam isso? É que meu neto deveria me buscar, mas acho que esqueceu e não tenho dinheiro para o táxi. Claro, Olívia disse imediatamente. Para onde o senhor precisa ir? Durante o trajeto, o homem contou que era viúvo e morava sozinho, dependendo da boa vontade do neto para se locomover pela cidade. Ana conversou com ele sobre seus desenhos, fazendo-o sorrir pela primeira vez na noite. Quando deixaram o senhor em casa, ele segurou as mãos dos três e disse: Que Deus abençoe esta família. Vocês me lembraram que ainda existe bondade no mundo. Enquanto se afastavam, Ana comentou: Viram? A mamãe sempre dizia que quando fazemos o bem, ele volta para nós multiplicado. Nós ajudamos a tia Olívia, ela nos ajudou e agora ajudamos o Senhor. É um círculo mágico. Marco abraçou a filha, emocionado com a sabedoria da criança. Você está certa, princesa. É exatamente um círculo mágico. Olívia os observou com uma sensação de completude que nunca havia experimentado. Sua vida luxuosa e cheia de negócios parecia vazia comparada àquela riqueza genuína que havia encontrado na simplicidade do amor e da bondade. Mais tarde naquela noite, quando Ana já dormia, Marco e Olívia conversavam na sala do apartamento, que agora havia se tornado um lar muito mais confortável. As contas estavam em dia, havia comida farta na geladeira, e os desenhos de Ana cobriam uma parede inteira que Marco havia dedicado especialmente às obras da filha. Marco, Olívia disse suavemente, preciso te dizer uma coisa. Estou ouvindo. Nestes últimos meses, você e Ana me ensinaram mais sobre vida do que todos os meus anos de sucesso empresarial. Vocês me mostraram que a verdadeira riqueza está nas conexões humanas, na integridade, na capacidade de amar sem esperar nada em troca. Marco pegou a mão dela carinhosamente. E você nos mostrou que ainda existem pessoas dispostas a lutar pela justiça, que sucesso financeiro e bondade podem andar juntos, que nossa vida pode ser ainda mais completa. Eu te amo, Olívia disse simplesmente, as palavras saindo naturalmente depois de meses de sentimentos crescentes. Eu também te amo, Marco respondeu, selando com um beijo suave a união que havia começado numa noite tempestuosa e se desenvolvido através da confiança, do respeito e da descoberta mútua. No quarto ao lado, Ana dormia abraçada ao urso de pelúcia da mãe e ao novo ursinho que Olívia havia lhe dado, sonhando com castelos coloridos, onde famílias especiais viviam para sempre em harmonia. Pela janela da sala, a capital se estendia iluminada, cheia de histórias como a deles, pessoas enfrentando dificuldades, superando desafios, descobrindo que mesmo nos momentos mais escuros, a bondade pode aparecer quando menos se espera e transformar tudo. Helena havia estado certa em suas palavras escritas no diário. A integridade, a bondade e a coragem são valores que realmente transformam vidas. E às vezes, uma simples noite de tempestade pode ser o início de uma história que redefine completamente o significado de riqueza, sucesso e felicidade. 2 anos depois, o restaurante Bela Vista era reconhecido como um dos melhores da capital, não apenas pela qualidade da comida, mas pelo ambiente acolhedor e pela forma ética como tratava funcionários e clientes. Marco havia se tornado sócio minoritário do negócio. Ana estava desenvolvendo seu talento artístico numa escola especializada e Olívia havia encontrado a família que sempre sonhara ter.
Na parede principal do restaurante, emoldurado com carinho, estava o primeiro desenho que Ana fizera para Olivia. Meu papai sempre ajuda as pessoas, mesmo quando está triste. Era um lembrete diário de que a bondade genuína sempre encontra uma forma de ser recompensada e que as melhores transformações na vida começam com atos simples de humanidade. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marco, Ana e Olivia tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso durante esta narração. Esta jornada nos lembra que a verdadeira riqueza não está no dinheiro que acumulamos, mas nas conexões humanas que construímos e na bondade que espalhamos pelo mundo. Para continuar vivendo essas emoções, temos preparada uma playlist especial com histórias igualmente envolventes e inspiradoras. Encontrem mais conteúdo emocionante clicando aqui ao lado. Se esta história despertou sentimentos em vocês, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar um like neste vídeo. Todos os dias trazemos relatos que celebram a complexidade da vida humana, a força do amor verdadeiro e o poder transformador da bondade. Compartilhem nos comentários como esta história tocou vocês e que lições levarão para suas próprias vidas. Aguardamos vocês em nossa próxima jornada emocional.